Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial. Eu, Márcia Pugliese, estou aqui ao vivo, a cores, trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, desmistificando os números, a técnica da numerologia na nossa vida. E como sempre, eu quero pedir a sua permissão. Permissão para entrar no seu carro, você que está me ouvindo no trânsito, numa estrada. De repente você está na sua residência, quietinho, né? Aí só ouvindo, acompanhando a programação da Vibe Mundial. Ou até mesmo você que está trabalhando. Quantas pessoas não me ouvem no fone de ouvido e fazendo seus ofícios, né? Prestando a sua contribuição nas empresas, enfim. É com muito carinho, com muito respeito que eu falo juntinho de todos vocês. E hoje eu vou falar um tema também muito atual e muito interessante, porque eu recebo muitos pedidos, muitas informações, eu recebo muitos questionamentos sobre os números repetidos na nossa vida, né? O programa passado eu fiz um programa de tributo à vida, enaltecendo a vida, e falei justamente das datas que nós nascemos, as potencialidades, enfim. Então eu gosto muito sempre de frisar que o estudo numerológico é a mesma coisa que o mapa numerológico. Tá? Quando a gente fala mapa, é justamente para você chegar a algum lugar, para você encontrar alguma coisa. Antigamente não tinha o mapa do tesouro, que você ia seguindo por esse caminho, passa aquela árvore, sobe aquela montanha e chegou lá, né, no mapa do tesouro. A mesma coisa, um mapa para a gente chegar numa localidade. Hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, né? Tem uma série de condições para a gente chegar, mas é um mapa para que a gente consiga chegar no destino. A mesma coisa é o mapa, o estudo numerológico. É ele que vai nos direcionar para chegarmos no mais precioso da nossa vida, da nossa passagem pela Terra, do nosso eu. Então, quando nós fazemos o mapa numerológico, o estudo numerológico, nós vamos identificando todos os pontos que nos fortalecem, os pontos que nos enaltecem, os pontos que realmente são positivos na nossa vida e que nós devemos focar e trilhar. E também nós vamos entender os pontos negativos, aquilo que de alguma forma negativa nos tira energia, nos trava a nossa evolução. Então, isso é um estudo numerológico. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com adivinhação, muito pelo contrário, é um estudo com base na matemática, números, é uma ciência exata, apesar da matemática da vida não ser tão exata assim. Mas nós podemos adiantar muitos processos da nossa vida, positivar muitos processos, quando nós entramos no positivo desse mapa, no caminho certo, e nós podemos negativar aspectos quando a gente entra no labirinto do mapa, né? Naquele labirinto que a gente se coloca e não encontra a saída. Então, o mapa te ajuda para isso. E nesse longo caminho, a gente sempre vai se deparar com sinais, a gente sempre vai se deparar com situações e com números, porque os números eles vão sinalizando, eles vão decodificando essa caminhada, as nossas potencialidades, os nossos desafios. Então é muito comum as pessoas chegarem para mim, eu tenho um cliente, né, que inclusive é o Marcelo, ele cuida muito da parte de helicópteros, é uma pessoa super bem formada para isso, e todo dia ele me manda uma foto do celular onde aparece 3 e 3, né, 12 e 12, números repetidos. E ele fala, o que quer dizer isso agora? E a gente vai traduzindo, né? Desde que eu consiga responder, porque é muita demanda de perguntas, mas eu quero hoje desmistificar tudo isso com você. Porque todos os números, todos, tem positivo e tem negativo. Somos nós que damos o tom. Dentro da numerologia e da matemática, só existem números do 1 ao 9, tá? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 0, que não tem valor, mas dá valor às coisas. E o restante são combinações. Então, se eu falo do número 12, é o 1 e o 2.
Se eu falo do número 439, é o 439. Então, são combinações dentro do 1, do 9 e o 0. Tá? Do 1 ao 9 e o 0. Mas também existem os números mestres, que são os números repetidos: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Tudo isso tem leitura própria, tudo. Por isso que eu consigo analisar ponto por ponto desses números. E eu acho importante você saber. Porque, de repente, os números estão se comunicando com você também e você não está sabendo decodificá-los. Então, hoje eu vou dar uma pequena aula, né? Uma mini aula, uma pincelada desse mundo dos números, mas eu acredito que vai poder ajudar bastante você nesse processo. E eu tenho certeza que você entendendo esse processo todo, as coisas vão ficar mais fáceis de você fluir, de você desenvolver, ok? Então, vamos lá. Não importa se esse número aparece no dia que você nasceu, no mês que você nasceu, na somatória do ano que você nasceu. Às vezes, esse número aparece no teu ciclo, no teu ano, nas vogais do seu nome. Não importa. Desde que esse número apareça, ele te traz uma mensagem. E você tem que estar antenado para entender, para compreender esta mensagem. Quando você vê muito o número 1, ou a somatória do 1, o 1 é garra, é determinação, o 1 é foco, é pioneirismo, o 1 é aquela energia de arregaçar as mangas e ir à luta, né? A gente fala que é a energia masculina, a energia yang, é aquela energia da ação, tá? Então, esse é o positivo do 1. Quando você vê isso, possivelmente, a vida está pedindo mais ação para você, mais foco, né? E se você não está no positivo desse 1, esse 1 pode te deixar ansioso, irritado, esse 1 pode deixar você egoísta, começar muitas coisas e não concluir. Então, é fundamental você se posicionar. Em que ponto que eu estou? No ponto positivo, vamos fortalecer. Estou no ponto negativo, vamos trabalhar e reprogramar, tá? Olha a importância. Se você vê muito 2 ou somatórias que dá 2, o 2 é a energia yin, é a energia feminina, é a energia da parceria, da cooperação. O 2 é a energia da troca, da flexibilidade, o outro na nossa vida, né? Então, ele é uma energia muito da paciência. Perfeito. Então, será que você não está precisando focar com paciência, mas ser mais paciente em determinadas circunstâncias? Ok, também. Porém, se você está negativado nesse 2, com as suas atitudes, você pode se tornar uma pessoa procrastinadora, uma pessoa apática, preguiçosa. Sabe aquela pessoa que, depois eu faço, depois eu vejo, amanhã eu resolvo? Pois é, isso se torna altamente negativo, porque você entra num círculo vicioso, né? E se esses números estão em maior quantidade, tem que ficar mais atento ainda, né? Porque às vezes a gente tem muitas vezes a repetição desses números no mapa. E quando eles começam a aparecer muito na nossa vida, a gente tem que estar ligado. Os números são frequências, nós temos frequências, nós atraímos frequências. Então presta atenção, tá? O 3 a gente considera a criança da numerologia, dos números, né? O 3 é aquele Pai, Filho, Espírito Santo, é a trindade, é o lúdico. Então, o 1, que é o homem, o masculino, se uniu ao 2, que é o feminino, nasceu o 3, que é a criança. Então, tudo que eu falar do 3, eu vou falar de uma energia lúdica, uma energia da criatividade, da expressão, do desenvolvimento. A criança está em desenvolvimento diário, horário, vamos dizer, de hora em hora a criança desenvolve, não é? Então, será que você não precisa cuidar mais da sua criança interior? Será que você não precisa cuidar mais da leveza da vida? Isso quando aparece muito 3 na sua vida. E no negativo, o que você tem que tomar cuidado? Esse 3, às vezes, deixa a gente mimimi, sabe? Aquela pessoa dodói, vítima. Tudo é com você, tudo é contra você. Você é a vítima do mundo?
né? Então, você espera o aplauso que não vem, o elogio que não acontece, vive frustrado, vive cobrando os outros. Gente, é horrível isso. É horrível uma pessoa dependente nesse nível, né? Então, faça o seu melhor. Fez o seu melhor, está em paz com você perante o universo? Calma, que o que é teu por direito divino virá. Isso é uma lei incontestável, ok? O 1 uniu ao 2, nasceu o 3, agora tem o 4. O que é a energia do 4? Quando você vê muito 4 na sua vida. O 4 é organização e disciplina, é método, é planejamento, é estrutura. Tanto é que uma construção, ela é em cima de bases sólidas, normalmente quadrados, né? Então, olha a força do 4 para você se organizar. Mas no negativo, você pode se tornar uma pessoa muito rígida, muito crítica, autocrítica, uma pessoa, sabe aquele detalhista que perde energia nos detalhes? Então, isso é para você prestar atenção nesse 4. Você vê muito 5, você sempre que, né, enxerga alguma coisa, detecta algum 5, às vezes as pessoas me falam que os endereços que moraram a vida toda sempre tem um 5, que às vezes olha no rádio, né, no relógio do carro, no rádio relógio, enfim, sempre aparece um 5. Datas importantes sempre tem um 5. Então, isso significa que o 5 está pedindo movimento, mudança, versatilidade, adaptação. O 5 é essa energia, é essa mensagem que ele nos traz. Mas, em contrapartida, no negativo, ele está falando cuidado com os exageros, porque o 5 é o número mais próximo do ser humano. Eu falo que é um número muito profano, né? Então, no negativo, é o exagero em tudo. Muita bebida, muita comida, muito cigarro, muito sexo, muito jogo. É o over, né? Fica muito nos extremos e isso rouba uma energia considerável. Então, o que nós pedimos para quem vê muito 5? Exercício, esporte, caminhada, porque é esse movimento físico que fará com que o movimento energético entre nos eixos e as coisas vão fluir com muito mais facilidade. O 6, quando você vê muito 6 na sua vida, o 6 está totalmente ligado a aspectos de família, do cuidar, do ensinar, do ajudar, né? O 6 é muito professor, é o terapeuta dos números. Ele é aquele que, né, traz para o lar, traz para o ninho as suas conquistas. Então, ele é um número, uma energia mais amorosa, uma energia mais harmoniosa, no positivo. Porque no negativo, sai de baixo. O 6 se torna altamente possessivo, manipulador, ciumento. Sabe aquela pessoa vingativa? Faz o que eu quero, porque senão eu não faço mais isso para você. É aquele jogo, né? Aquela condição, aquela relação condicional. Isso é muito ruim. Então, presta atenção, que lado da balança você tá? Você está no equilíbrio, no positivo, ou você está usando as energias negativas dessas forças? Né? E isso tudo é uma possibilidade que a gente tem de se reprogramar. A gente não nasceu dessa forma, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser próspero. Nós nascemos justamente para evoluir, superar, sabe, se engrandecer, nos tornarmos gigantes na vida, mas com os aspectos positivos das forças. Porque com os aspectos negativos, nós vamos nos isolando, nós vamos perdendo terreno, nós vamos perdendo pessoas. Sim, porque as pessoas se cansam, né, dessa coisa negativa. Eu falo que depois que descobrir a palavrinha desculpa, todo mundo faz um monte de porcaria por aí. Ai, desculpa. Mas é aquela história, depois que você fez o estrago, ok, as pessoas até desculpam, mas perdoam, né? Mas fica marcado, fica aquele ponto mal resolvido, que não é legal. Então, os números, eles nos mostram justamente a possibilidade de a gente se fortalecer dentro da energia e não usar o negativo porque ficou no automático da vida. Voltando, o 7.
Quando você vê muito 7, inclusive esse meu cliente, né? Eu acho que ele vai me ouvir, não vou falar sobrenome para não ser antiética, mas ele outro dia me mandou 777, enfim, apareceu muito 7 para ele. E eu falei, o 7 pede para você fortalecer a sua fé, independente de religião. Quando aparece o 7, está pedindo assim, se conecta com o seu divino, se conecta com o seu eu superior. Você tem uma ligação enorme, você tem uma ligação extrema, né? Com um Deus ilimitado, com uma força suprema, e você fica no pouco da vida. O 7 está pedindo qualidade. Então, quem vê muito 7 é qualidade de vida e não quantidade, tá? Qualidade no que ouve, qualidade no que fala, qualidade no que come, qualidade no que veste, qualidade em tudo, porque é assim que tem que ser. No negativo, se tornam pessoas altamente introspectivas, isoladas, sabe aquelas pessoas depressivas, o hard, né, daquele desenho, pobre de mim, coitado de mim, ó vida, né, se tornam pessoas muito pesadas para os outros. E aí começam a perder pessoas também, porque chega uma hora que ninguém aguenta, né? As pessoas precisam ter um simancol, que eu falo, né? Precisam aprender a mudar a chave. As coisas ruins existem? Existem sim. Mas se existem as coisas ruins, também existem as coisas muito boas. E é o que eu falo, se as coisas boas passam, as ruins também vão passar. Tudo depende de como você encara tudo isso que está à sua disposição. Todas essas ferramentas, esse conhecimento. E uma coisa que eu falo, não é por acaso que você está me ouvindo, isso você pode ter certeza. Né? Você está me ouvindo agora porque você precisa mudar essa chave. De repente, você fazendo o seu estudo completo, você vai entender coisas da sua vida que você ficou anos em terapia e não entendeu. É o que eu escuto da maioria dos clientes que passam por mim. Márcia, eu fiquei anos em terapia e hoje, com o mapa numerológico, com o direcionamento que eu tenho, eu mudei completamente. Eu tenho uma chave, eu tenho um abra de sésamo na vida para mudar os meus padrões. E é exatamente essa a função da numerologia. Ajudar você a virar a chave, ok? E ligar, né, os motores possantes da sua vida. 8. Quando eu falo do 8, eu estou falando do poder, do comando, eu estou falando de uma energia, de matéria, de ganho, né, de coisas bem-sucedidas, de negócios. Mas no negativo eu estou falando da frieza, eu estou falando do materialismo, eu estou falando da ganância, eu estou falando de pessoas calculistas. Uma vez no meu curso, uma cliente falou assim, uma aluna, mas ser calculista é legal. Eu falei, não. Você calcular situações da sua vida, planejar, ok. Mas uma pessoa calculista é uma pessoa fria, que não mede esforços e passa por cima de quem quiser para chegar onde quer. Isso não é legal. Perante o universo, essa lei não é aceita, né? A pessoa, em algum momento, ela pode prejudicar muita gente, mas em algum momento ela também vai tropeçar porque ela precisa aprender, né? A respeitar o outro e a não calcular o outro. Isso é super importante. E no 9, quando você vê muito 9, você está vendo a necessidade de ser mais altruísta, de usar o seu conhecimento, o seu know-how, a sua expertise, porque o 9 é o irmão mais velho dos números. O 9, para ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, ele traz uma bagagem enorme dentro dele. Porém, o 9, ele é sábio, ele é humanitário, ele é generoso, só não pode negativar e aquela história, cobrir um santo descobrindo outro, porque muitas vezes fazem isso, às vezes tiram da própria boca, né, sem ter condições para ajudar o outro, isso não é legal. Nós podemos dividir e compartilhar e não ficar sem, porque daí o universo entende que não vai mandar mais. Tudo que você ganha, você dá para o outro, então é porque você não precisa. Essa é a leitura, né? E o 9 no negativo pode se tornar o sabe-tudo. Aquela pessoa que é intragável, você não consegue conversar. Só o que é dela é melhor, só ela que sabe, a última palavra é dela, né? Que também não é legal. Então, presta atenção nos sinais. O 0 é o start,
ele dá valor a tudo, então ele potencializa. O 1 é 1, se você colocar o 0 ele vira 10, então é uma força bem mais forte. E os números mestres, né? Eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou programar um programa só para falar dos números mestres, do 1111, do 22, porque são números importantes quando aparecem na nossa vida. E existem personalidades que passaram pelo planeta, pessoas que deixaram, né, legados, ícones, para que a gente entenda a força disso tudo. E tudo que eu estou falando é para a gente usar ao nosso favor. Né? Se existe essa ciência, é porque ela faz parte da nossa evolução. E olha você que está me ouvindo agora, nós já estamos em meados de novembro, né? Daqui a pouquinho acabou o ano. E você fica vendo número, você fica tentando, né, sair do fundo do poço, você quer ver luz no fim do túnel, mas qual a atitude que você está tendo verdadeiramente para você mudar todas essas circunstâncias? Será que esses números não estão aparecendo e você não está nem aí, ó? É aquela história, tá passando um monte de socorro para a tua vida, mas você tá tão no problema, você tá tão focado no pouco, no automático da vida, que você não vê as potencialidades que estão chegando para você. Então, o convite que eu faço agora é que você ligue, né, que você mande uma mensagem de voz ou de texto no meu WhatsApp, agende a sua consulta. Eu tenho pouquíssimos horários ainda esse ano, mas a gente dá um jeitinho de encaixar você numa consulta. O número é o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Eu vou repetir, 11 9 7559 1469. Me siga no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Tem muita coisa legal lá, hein? Matérias, ó. Dá uma fuçada ali que você vai se surpreender com tanta coisa boa que tem ali. Vou ficar feliz em ter você no meu Instagram. E meu canal no YouTube, né? Eu estou fortalecendo cada vez mais com mini aulas, com os meus programas, com as minhas participações na TV. Tudo isso é um material muito rico de informação, que fez muito bem na minha vida, faz bem na vida de quem passa por mim, e eu quero compartilhar com você. Então vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve, aperta o sininho, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Compartilha com outras pessoas esses assuntos que você acha pertinente, que pode ajudar alguém, e eu também ficarei muito feliz em ter você ali. E lembrando, vamos sim fazer toda a diferença. Né? A gente nasceu com o dever e com o direito de sermos prósperos, de sermos felizes em todos os níveis da vida. Eu falo que o depois, o amanhã não existe. Quando a gente fica no depois da vida, a nossa vida também fica suspensa no depois. Quando a gente fica no amanhã, a gente se deprime, né? A gente entra em pânico, porque a gente não tem como mexer no amanhã, mas nós podemos fazer uma diferença na nossa vida agora, ó. Nesse momento, por isso que se chama presente. E eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse momento planetário. Eu tenho certeza que eu não estou aqui por acaso. Eu falo que eu não sou daqui, mas eu falo que eu estou aqui justamente porque eu me comprometi. A minha missão na vida, e eu vou também em outros programas vou ensinar vocês qual é a missão de cada um. A minha missão é exatamente isso, entender tudo isso, decodificar, estudar, me aprimorar e poder passar esse conhecimento para todas as pessoas que assim desejarem e acessarem Márcia Pugliese, numeróloga, programa Conheça-te. Aliás, são mais de 22 anos de vibe mundial e profissionalmente muito. Estudos, então, eu perdi a conta. Eu comecei a estudar com 17 anos, né, a numerologia, mas que eu me profissionalizei uns 26 mais ou menos, então é uma vida, né, uma vida dedicada a tudo isso. Então, eu aguardo você. Meu WhatsApp é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, Pedro Lopes, que me ajudou na técnica. A vocês, amigos, clientes, ouvintes, um beijo no coração. Um excelente final de semana e até quinta-feira, 8h30, Conheça-te, por Márcia Pugliese. Gratidão.
But for now